Vida. Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc nasceu em 1814 na França. Veio de uma família burguesa que cultivava as artes e a cultura, iniciando sua carreira como arquiteto em 1830. Quando terminou seus estudos gerais, escolheu aprender a prática da arquitetura, trabalhando com dois arquitetos que fizeram parte da sua vida, Jean-Jacques Cuvier e Achille Leclerc, ao invés de estudar na Escola de Belas Artes, pois considerava esta forma de estudo ultrapassada. Viajou pela França para conhecer melhor o país, aumentando seu interesse e seu conhecimento relacionado à arquitetura medieval e por Roma, onde aprofundou seu conhecimento sobre a arquitetura clássica e grega, cujo modelo de construção o fascinou. Foi durante essas viagens que estabeleceu a noção que existem princípios verdadeiros por trás da adequação da forma à função, da estrutura à forma e da ornamentação ao conjunto, independente de um estilo adotado. Em 1836, participou das obras de restauração em Sainte-Chapelle. Em 1840, por recomendação de Mérimée, Viollet-le-Duc foi indicado pelo ministro do Interior para restaurar a igreja de Vézelay. Em 1849, Viollet-le-Duc e Mérimée publicaram uma introdução técnica sobre a restauração dos edifícios diocesãos. Foi um texto fundamental que teve grande influência na formação de profissionais da área. Foram recomendadas manutenções periódicas para evitar restaurações e expostas questões práticas e técnicas. Suas maiores obras bibliográficas são o Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe ao XVIe siècle, publicado em 10 volumes entre os anos de 1854 e 1868, e o Entretien sur l'architecture, escrito entre os anos de 1863 e 1872. Viollet-le-Duc morreu em 1879, nos deixando uma herança de valor inestimável. Os seus conhecimentos sobre arquitetura e restauro que são usados como referência atualmente. Obras. La Sainte-Chapelle sofreu uma desativação temporária após a Revolução Francesa, uma inundação e 2 grandes incêndios. A obra de restauração de Sainte-Chapelle foi iniciada em 1836 e teve grande influência sobre o restauro e o movimento neogótico. Em sua restauração, procurou-se ser fiel aos documentos e aos indícios existentes. O responsável por essa restauração foi Félix Dubin, assistido por Jean-Baptiste Lassus, que teve como assistente Viollet-le-Duc, que considerava esta restauração como um laboratório experimental. Hoje, tudo o que se pode ver e apreciar é um resultado da restauração, contando com 2/3 da construção original. Basílica de Santa Maria Madalena em Vézelay. Por se tratar de um projeto complexo e difícil, foi recusado por 2 arquitetos. Viollet-le-Duc, apesar de não possuir experiência em restauro, foi bem sucedido. Após isso, recebeu várias outras propostas de trabalho. O estado de conservação dos capitéis após a campanha de restauração liderada por Viollet-le-Duc no final do século XIX é excelente. Essas esculturas não são simples emblemas decorativos, mas verdadeiros lugares da imagem, suportes de uma história, cujo sentido o espectador tenta captar, e o estado de conservação deles após a restauração é ótimo, o que torna essas esculturas um verdadeiro suporte da história. Por ser de grande importância a peregrinos que frequentam por conta de sua história, é considerada como patrimônio da Unesco desde 1979. Catedral de Notre-Dame de Paris. A Catedral de Notre-Dame em Paris foi empreendida pelo Lassus e Viollet-le-Duc em 1845, e mesmo após a morte de Lassus em 1857, continuou sendo de Viollet-le-Duc. Ele projetou a nova Chapter House para a Catedral de Notre-Dame em 1847. A restauração durou 25 anos, incluindo a reconstrução da flèche, um tipo de pináculo que foi destruído durante a Revolução Francesa. Viollet-le-Duc tenta colocar nessa catedral acessórios para reviver o gótico. Repercussão. As teorias de Viollet-le-Duc não se limitaram apenas à França. Sua intenção de conciliar a modernidade com a tradição foi a base para o projeto visionário do IFAM, de Mário de Andrade. Mas muito há o que se discutir quando se trata de noção de patrimônio e preservação histórica. São Paulo se encontrava em um momento de grande expansão urbana, onde encontramos quatrocentões, conservadores e modernistas imigrantes, homens do futuro, intelectuais que recusavam a seguir modelos clássicos europeus,
considerados passadistas. Em meio a debates e choques entre esses dois grupos, que o poeta vanguardista Blaise Cendrars vem ao Brasil e se deslumbra com a Semana de 22, mas sente falta do que realmente representa o país. Dessa forma, viaja a Minas Gerais para descobrir e resgatar a essência brasileira e incorporá-la no movimento moderno, ou seja, construir sem deixar o passado para trás. Em Minas, que o grupo paulista moderno, junto ao poeta suíço, baseados nas propostas modernistas de Mário de Andrade, vai resgatar o passado brasileiro, naquilo que ele possuía de mais genuíno, de descobrir as origens da nacionalidade para se construir um país moderno. A partir da descoberta desse passado, os modernistas reviveriam uma tradição perdida e, por conseguinte, constituiriam as bases de uma identidade moderna brasileira, seja ela estética, política ou histórica. Em Minas Gerais residia esquecido o Brasil primitivo, o Brasil de Aleijadinho e do barroco mineiro, o país em suas primeiras manifestações identitárias e tradições históricas. Blaise Cendrars vai dar o sentido para se resgatar o que há de mais belo e importante no Brasil. Isso vai se repercutir na criação do projeto de 1937, o IFAM, de Mário de Andrade junto a Roberto Melo Franco. O órgão irá proteger e preservar todo o ouro nacional brasileiro, da efervescência moderna futurista que transformará o Brasil que conhecemos hoje.